10h01. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar Manhã Bandeirantes, trazendo informações, prestando serviço. O seu olhar de repórter tem espaço aqui no Manhã Bandeirantes. Você vive a cidade melhor do que ninguém. Aliás, outro dia eu estava lendo uma informação que as pessoas estão muito mais interessadas. 86% das pessoas entrevistadas numa pesquisa a qual eu tive acesso estão muito mais interessadas nos assuntos da cidade, nos assuntos que estão próximos da sua casa, do seu bairro, do que aquele rame-rame lá de Brasília. Essa é a verdade. Não que aquilo não seja importante para a nossa vida, mas as pessoas querem saber mais daquilo que acontece perto da sua casa. E o que acontece perto da sua casa é também violência. E aí sim, a gente não pode deixar de considerar Brasília como um ente que tem o seu papel, né? Quando eu digo Brasília, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, lá o Supremo Tribunal Federal, o STJ e também o Poder Executivo, o Governo Federal. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a restrição às saidinhas. Não foi totalmente o fim das saidinhas, mas foi uma restrição importante que muda o cenário. Finalmente, os nossos deputados ouviram um pouquinho do que o povo espera deles e fizeram essa restrição. Foi uma iniciativa do secretário de Segurança Pública, que também é deputado federal e se licenciou do cargo aqui em São Paulo para ir lá, Guilherme Derrite, e liderar, já que ele era o relator e o autor dessa proposta de restrição às saidinhas. Foi uma votação simbólica, ou seja, não houve votação nominal, mas houve uma movimentação ali do PSOL para tentar bloquear a votação. O PSOL é contrário a essa restrição às saidinhas. O governo, por sua vez, não dificultou, não. O governo sabe que esse é um desejo da população e não atrapalhou a bancada do PT, a bancada governista, de uma forma geral, exceto o PSOL, não atrapalhou. É verdade que aconteceram umas manifestações lá contrárias à decisão, como, por exemplo, da deputada Érica Cocai, do PT. A deputada Érica Cocai, do PT, acha que punitivismo que não dá resposta à sociedade não resolve o problema. Essa expressão dela, vai entre aspas aí, abre aspas, punitivismo que não dá resposta à sociedade também não resolve o problema. Frase da deputada do PT, Érica Cocai. O que mudou? Mudou também, além da restrição às saidinhas, a questão da progressão da pena. Hoje, agora, né, caso seja sancionado, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, a progressão da pena vai ter que ser só aprovada depois de um exame criminológico daquele que seria beneficiado. Ok, exame criminológico. O exame criminológico que tinha sido extinto pela Lei de Execução Penal há cerca de 10 anos. Mas a pergunta é, quem vai fazer esse exame criminológico? Criminologistas só existem em 20% dos presídios no Brasil. Nós vamos ter que contratar criminologista para tudo quanto é presídio. E também os presos teriam que ter bom comportamento. E quem define esse bom comportamento é o diretor do presídio, depois com o aval do Ministério Público e do juiz. Mas a iniciativa vem do diretor do presídio, o que ainda não me agrada, não. Mas foi um grande avanço, sem dúvida nenhuma. O projeto é muito positivo. Resta agora saber se o presidente Lula vai sancioná-lo. O presidente Lula precisa sancionar a lei. Se vetar a lei, vai ter desgaste, porque o projeto volta para a Câmara dos Deputados e lá com certeza vão derrubar o veto do presidente. Como é que funciona? Toda lei que é aprovada no Congresso Nacional, ou quase toda, o presidente da República precisa sancionar. É uma aprovação, o presidente assina para que a lei entre em vigor. Se o presidente vetar, se o presidente não concordar com aquilo, o presidente da República, volta à Câmara dos Deputados, cuja decisão aí numa segunda votação supera a vontade até do presidente da República, é o que diz a nossa Constituição. Portanto, o presidente vai ter esse teste aí de
popularidade pela frente. Popularidade, aliás, do presidente da República, que não vai muito bem. Agora, o que me chamou a atenção ontem, sem querer esticar, mas rapidinho, não posso deixar de registrar, foi o depoimento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ontem num evento de empresários. Aliás, antes de ontem à noite, num evento de empresários. Ele fez uma crítica muito dura à Polícia Federal. Segundo ele, abre aspas, ninguém quer trocar tiro com bandido. O cara apenas quer tocar ação que dê mídia. Fecha aspas. Essa é a palavra do presidente Arthur Lira numa crítica duríssima à Polícia Federal. Segundo ele, o combate ao crime organizado, portanto ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas e até ao tráfico de pessoas no Brasil é ineficiente. O presidente da Câmara dos Deputados falar tal coisa da Polícia Federal é porque alguma coisa vai errada lá. Os críticos dirão que Arthur Lira já sofreu ali um tipo de investigação da Polícia Federal. Mas, de qualquer forma, pelo cargo que ele ocupa, uma palavra como essa do presidente da Câmara dos Deputados atacando de forma tão aberta a Polícia Federal não é tão comum de se ver, não. Então vale a pena acompanhar esse assunto, vale a pena entender que posição é essa que o presidente da Câmara começa a tomar a partir de agora.